Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, o Douglas e a Diatra, que vão contar um pouquinho pra gente como foi esse processo de chegada no Canadá. Eles estão aqui há mais ou menos 10 meses, 11 meses, então eles vão contar pra gente assim, as dificuldades, né, os percalços, as experiências desse momento de chegada, de adaptação, né, que eu também chamo de pedágio, né, o pedágio que você paga, que é esse processo de adaptação, ajuste, né, à cultura canadense, como as coisas funcionam aqui. E a gente estava conversando sobre isso no outro dia, eu falei, poxa, seria tão legal a gente poder compartilhar isso com outras pessoas, e daí que surgiu a ideia deste vídeo. Então, Douglas e Di, obrigada por estarem aqui hoje. Nada. Eu já tinha uma vontade, né, na verdade, fazer um intercâmbio. Começou com uma vontade de fazer intercâmbio quando eu estava no meu último ano de faculdade, né? Eu ia fazer, estava no último ano, são 6 anos, fiz faculdade de 6 anos. E eu estava no quinto ano, eu falei, vou trancar e vou fazer um intercâmbio. Aí, por questões de grade curricular, se eu trancasse, eu ia ter que fazer, em vez de mais dois. Então eu não fiz, perdi o momento, né? Não consegui fazer. Aí depois, sempre tive essa vontade de falar, não, vou buscar uma experiência de uma cultura diferente para conhecer, para viver. E nunca deu certo, né? Foi passando os anos, nunca deu certo, a minha vida profissional começou a alavancar por outro lado. Aí eu terminei a faculdade, fiz pós-graduação e conseguindo cada vez mais trabalhos em posições melhores, com salários melhores. Aí acabei conhecendo a Di, aí a gente se relacionou e casamos. A gente é casado já há 8 anos e poucos, 8 anos e meio. E depois que a gente casou, a gente sempre conversou sobre isso. A Di no começo era um pouco mais resistente, mas eu fui convencendo ela aos poucos, né? Só que a gente sempre não sabia o momento de falar, vamos agora deixar tudo para ir, né? Deixar tudo entre aspas, né? Deixar tudo para ir. Você nunca deixa tudo, mas é o momento da sua decisão, né? Que eu acho que foi o mais difícil pra gente. A gente falar, agora vai. Porque a gente estava nessa de vamos deixar 2 carreiras, né? Nós dois trabalhávamos em empresas multinacionais, a gente ganhava bem, a gente não tem filhos, a gente viajava todo ano. E, enfim, aí pra gente parar com isso para fazer essa mudança, né? Para passar perrengue no Canadá. Para passar perrengue no Canadá. Aí esse foi o grande ponto. Aí falou, mas como que vamos fazer isso, né? Aí com a pandemia, a gente viu uma oportunidade. E a Marilene pode falar melhor disso. A gente teve a oportunidade, a Di, que é estudante, ela teve a oportunidade de fazer o Pathway de casa, lá no Brasil. Então a gente falou, então vamos começar o Pathway. Depois se a gente vai ou não vai ser uma outra decisão. Mas a decisão de se fazer o Pathway a gente tomou. Então ela começou a fazer o Pathway, eu trabalhava no período integral, ela também. E à noite, por causa da diferença de horário que tem aqui em Vancouver com São Paulo, dava para ela fazer o Pathway a partir das 6:30 da tarde lá no Brasil. Inclusive, assim, eu acho que existem vários benefícios que é legal comentar também dessa parte, né? Porque muita gente tem o medo do largar tudo, né? O trabalho, etc. E fazendo isso, eu acho que você consegue desenvolver bem o inglês, tendo essa experiência com um professor canadense, professor de uma escola canadense, já um alinhamento com outras culturas, ainda sem mudar a sua rotina, né? Uma fase ali de adaptação, então, continuando no mesmo trabalho, morando no mesmo lugar, até para amadurecer um pouco a decisão. Foi isso que vocês fizeram, né? Sim, exatamente. Exato. Legal. Então, conta um pouquinho mais pra gente. E aí? Fez o Pathway? Aí a gente ela fez, não foi tão rápido, né? Até porque eu e ela, a gente não tem uma experiência fora de estudar inglês, então, para nós, não é que a gente chegou com inglês básico, mas a gente não chegou com inglês também avançado.
Então pra gente foi bem trabalhoso, ela ficou 9 meses fazendo o PEFI, né? Então foi um período longo, até ela conseguir a LOA, né? Da escola. E quando a gente recebeu a LOA na escola e a gente chegou o momento de aplicar, foi outra decisão, né? Vamos ou não vamos, vamos pedir demissão, quando vai ser, né? Então, a gente entrou com todo o processo, né, para pedir visto e tal, trabalhando. Gente, tem que aplicar para visto trabalhando, tá? Você só tem a certeza que tá tudo certo para vir quando o visto é aprovado. Então, eu tava cuidando deles desde o comecinho e eles fizeram certinho ali, ó, esperaram o visto ser aprovado, certo? Sim. E aí? Aí, a gente, depois de ter aplicado, né, o visto, eu acho que foi uma sorte, eu vejo por esse lado. A minha empresa minha empresa acabou me desligando nesse período, porque eles fizeram eu até fiquei sabendo que eles fizeram uma reformulação em todo o departamento depois e acabou desligando muita gente, então eu era um dos desligados, ia ser ou não, mas acabou sendo. E então só a Di teve que, na verdade, pedir demissão. E eu acabei tendo essa sorte de eu pegar meu fundo de garantia e estar esperando o visto. E acabou acontecendo o visto. Então eu acho que todas as coisas meio ligaram para que desse certo esse movimento que a gente fez. Acho que foi muito bem acertado, foi o momento, né? E depois que a gente decidiu, aí entra com aquela coisa de procurar casa, né? E aonde vamos ficar, perto de escola, sempre a gente procurou perto do college dela. E a gente tem 2 pets, então a gente tinha que trazer os 2 gatos nossos também, arrumar casa com pet. Enfim, aí eu fiquei dedicado a isso, né? Porque a partir do momento que você tem o visto aprovado, você tem que começar a ver um monte de coisa. Sim. E ela continuou trabalhando. E eu focado na mudança. E foi que ela trabalhou mais 2 meses, se eu não me engano, e foi o momento dela pedir demissão também. E a gente já estava aqui já com tudo meio que certo, a questão de casa, onde vai ficar, quando a gente vai, passagem comprada, quando os gatos iriam, né? Enfim, foi um momento que a gente conseguiu meio que se desconectar e vir para Vancouver. Eu acho que o Douglas e a Di, eles foram um cliente exemplar porque eles fizeram todo o planejamento que é necessário, né? Então, a gente está acompanhando eles desde o começo, então desde a consulta inicial que a gente teve, né? A Di, inclusive, fala que foi essencial para a decisão, sim, né? Fala um pouquinho disso, Di. É verdade, eu sempre criei um pouco de resistência com o fato de imigrar. Não porque eu não queria, mas era porque eu queria ficar perto dos meus pais, perto da minha família, do meu país, enfim. E num certo dia nós tivemos uma consulta e naquela consulta a Marilene, ela abordou de uma forma que ela mostrou o melhor programa, como que é? Caminho, né? O melhor caminho que seria para o nosso perfil. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver com outros olhos. Porque eu acho que, às vezes, a gente tem vontade de fazer, mas às vezes a gente não tem uma boa orientação. E naquele momento, ela foi, assim, uma peça-chave para orientar. E aí, naquele dia, ela mudou a minha mente, assim, a minha forma de pensar com relação a processo de imigração. O engraçado foi que foi meio surpresa para ela a consulta, porque eu tinha marcado com a Marilene, e eu falei, tem uma conversa aqui que eu marquei online, vem aqui ouvir. Inclusive, eu fiquei meio assim, como? De novo o mesmo assunto, porque a gente... tem que falar, é verdade, pode falar. A gente já tinha batido o martelo, a gente bateu o martelo falando que não íamos fazer isso, porque a gente, em outros momentos, como o Dô mencionou, a gente já tinha pensado em ter feito uma imigração, só que nunca aconteceu, nunca fluiu. E quando ele falou pra mim que ele tinha marcado a consultoria,
eu olhei pra ele e falei assim, poxa, de novo, mas não tinha definido. Você vê que eu não desisto fácil. Mas, enfim, e a partir daquele momento eu acho que foi fundamental pra mudar totalmente o meu pensamento com relação ao processo de imigração. Vocês chegaram a fazer uma consulta com outra empresa, né? Chegamos a fazer, só que a estratégia foi toda diferente, porque eu iria como estudante, só que as coisas, depois que a gente conversou em casa, não linkavam muito, porque eu iria como estudante, mas eu já tinha uma pós-graduação no Brasil, e a Di ainda estava se formando, né? Ela não era formada, ela estava se formando. Então, como que eu iria estudar? Porque meu inglês era melhor, né? A justificativa foi essa. E como que eu iria eu estudar e ela procurar inglês, trabalho aqui sem inglês? Enfim, não calhou muito pra gente, né? Então a gente falou, não é o momento, vamos esperar. Até porque após, depois você começa a entender, né? Após te dá mais pontos, após já te... Enfim, aí obviamente a Marilene sabe muito melhor, mas a gente seguiu todas as orientações exatamente para quando isso acontecer, a gente está na melhor posição possível para se encaixar nas metas, né, do governo. É isso aí. E aí a gente já fez até o planejamento da residência temporária, né? Como a gente explicou aqui, a Di como estudante, o Douglas com o Open Work Permit, né? A Di fazendo o Pathway do Brasil e depois aplicando para pós-graduação que ela já queria, já tinha planos de fazer. E aí, por que não fazer a Super Powerful One no Canadá, né? Que vai ser valorizado em qualquer lugar do mundo. O inglês, né? Que vai ser sempre bem-vindo. E daqui a gente, na verdade, até já começou a fazer o planejamento do plano de imigração, considerando o Douglas como aplicante principal pelo trabalho dele, né? Então, inclusive, demos entrada ali no processo de preparação para o PR. O Douglas também fez a consultoria de carreira com a nossa divisão de carreiras. E aí eles chegaram, assim, bem preparados, sabendo que trabalho focar, né? Como aplicar, e inclusive teve até uma situação que você falou assim, meu Deus, estou recebendo muita vaga de trabalho, né? Esse currículo tão bem feito tá me dando trabalho aqui agora, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu fiz a consultoria de carreira ainda no Brasil, né? Fiz toda a consultoria de carreira, fiz todo o trabalho, vamos dizer assim, pensando no momento que eu chegar aqui eu não poderia ficar muito tempo parado, porque é muito caro, né? O custo de vida aqui é muito caro. E pagando aluguel e tal, então eu não poderia ficar muito tempo parado. É caro pagando em real, principalmente. É caro né? pagando em real, principalmente. Convertendo. Aí eu fiz a consultoria de trabalho e tal, então eu não cheguei aqui em dezembro, porque a gente teve que chegar aqui no começo de dezembro, porque por volta do dia 15 de dezembro fecham os voos para PET. Então a gente teve que chegar bem no começo de dezembro, porque os gatos também iam chegar, né? E aí eu fiquei um mês inteiro aqui, sem poder trabalhar, nem eu nem ela, mas procurando, né? Eu comecei a procurar trabalho no mês de dezembro inteiro, mas aí era um trabalho mesmo. Eu começava a procurar trabalho às 8 da manhã e parava às 6 da tarde, né? Aí eu comecei a fazer as buscas por trabalho do dia 15 de dezembro até aproximadamente 4, 5 de janeiro, né? Aí a Di já começou a estudar no dia 4 de janeiro e foi quando eu comecei a receber retorno das vagas, né? Foi aí por volta de 2 semanas, ainda mais época de Natal, Ano Novo, né? Meio paradão, mas logo depois eu comecei a receber. Aí eu comecei a fazer entrevistas online, porque ainda estava na questão da pandemia, né? Não era nada presencial. E porque a minha área é bem presencial, tá, Dimitri? É que eu sou manutenção, eu sempre fui facilities e manutenção, então a minha área é bem presencial. Então, sempre quando eles geralmente na minha área, eles fazem a primeira virtual, mas sempre presencial, porque o trabalho geralmente é presencial. E aí eu fiz, sei lá, em 2 semanas eu fiz umas 8 entrevistas, né? Eu tava bem, animado, assim, eu acho que o pessoal gostou da questão de currículo, da experiência que eu tinha no Brasil, e eu consegui transmitir para eles, de alguma forma, a experiência que eu tinha. Ele estava preparado, afinal, né? Com super powerful resume, tinha feito mock interview também, né? Preparação para entrevista, então o Douglas aqui é a comprovação que o método funciona, né? Funcionou bem. E aí eu consegui, hoje eu sou Facilities Manager no NOC Zero, eu comecei já com o NOC Zero aqui, foi muito bom. Não teve emprego com salário mínimo, né?
O inglês ainda não é CLB9. Não, não é. Ainda não é, mas tô chegando lá. Tá chegando lá, tá no processo. Como você diria que era seu inglês quando você chegou aqui? O primeiro teste de CELPIP que você fez, como que tava? Olha, tava 6, a média 6, seria CELPIP 6, né? É, o CELPIP 6. Isso. É um CLB 6, na verdade. É como tirar um 5,5 no IELTS, mais ou Isso, menos. tirar um 5,5 no IELTS, E agora eu tô, já tô no 7, né? Mas falta pouco pra ir pro 8. Já tirei 2 ou 3 skills o 8, falta mais um pouquinho pra eu chegar no Tá faltando um ali, subir um pouquinho mais, pra subir né? a nota, E o engraçado foi que o pessoal gostou bastante de mim lá no trabalho, que a partir daí surgiu a oportunidade da Di entrar lá também. Aí eu indiquei ela para trabalhar part-time, que ela só podia, agora o governo liberou mais tempo, né? Mas na época era só 20 horas. Isso. E ela entrou lá e está lá até hoje, já faz 8 meses, né? 7 meses? 8 meses. 8 meses que está como part-time na área de... Assistente, eu tenho trabalhado na área de assistente contábil aqui. E tem acho que umas coisas bem legais que a gente conversou e eu acho que é muito legal compartilhar com o público, que é a questão do mercado de trabalho, né? A diferença do brasileiro no mercado de trabalho e como o brasileiro, só sendo do jeito que a gente consegue se destacar, consegue ali, enfim, crescer ou ser notado, porque o canadense trabalha de uma forma diferente, né? Quer contar um pouquinho sobre isso? Posso falar assim, bom, isso foi a experiência que eu tenho do meu trabalho único até agora, né? O que eu senti quando eu comecei a trabalhar lá é que eu senti que eles são um pouco acomodados, assim. O brasileiro não é acomodado, né, na hora do trabalho, pelo menos é o sentimento que eu tenho. Que você sempre entrega aquela coisa, mas você consegue fazer um pouquinho a mais, tal, deixar um pouco mais bonito, sei lá, alguma coisa que a pessoa não está esperando e você vai lá e faz, né? Acho que o brasileiro tem muito disso. E quando eu comecei a trabalhar lá, a pessoa acabou saindo para pegar férias e eu acabei tomando, na verdade a gente tem 2 prédios, né? Eu acabei tomando conta do prédio também desse rapaz e aí as pessoas que estão lá não querem mais que eu saia, enfim, entendeu? Então, eu acabei cuidando dos 2 prédios ao mesmo tempo, aí a pessoa voltou, né? E aí você fica naquela... O brasileiro sabe fazer isso, né? Aquele mais ou menos, olha, assim, você consegue fazer dessa forma, ajuda um pouco, aí conversa com o outro. Acho que o brasileiro tem muito disso, ele consegue fazer esse jogo de cintura, né? Mais fácil do que o pessoal daqui. E aqui o pessoal é bem acomodado, assim, ainda mais a empresa que eu trabalho, que tem a questão da union, né, que é o sindicato. Então eles são só, isso não está no meu job description, né, nunca está no job description e a gente faz, o brasileiro não liga muito para isso, pega e faz, né, coisa simples e tal. Então acho que isso dá destaque para você e são coisas simples que no Brasil você fazia e não dava valor. Assim, de falar, nossa, olha, aqui eles dão um valor por esse pouquinho a mais que você faz. Bom, a gente começou com a Evisa, na verdade, há uns, eu não sei se você lembra, Marilene, mas eu fiz antes até dessa última entrevista, vamos dizer assim, que a gente fez, consultoria que a gente fez com você e com a Di, dessa última vez que a gente veio pra cá, eu tinha feito uma com você há uns 4 ou 5 anos atrás ainda. Porque exatamente para ver como que tava, como que a gente tava, como se a gente se encaixava ali e tal. E eu tava numa idade boa, né? Agora já tô um pouco mais velho, vai perdendo ponto, né? Só que eu tava... Qualifica em outras. Tá qualificando em outras. Aí a gente fez com ela, eu fiz com ela, eu não lembro se a Di estava, mas enfim, me deixou claro o que precisava. Só que, é o que eu falei, não era um momento porque a Di não era formada. Então, e ela estava no meio da faculdade. Então, eu não ia jamais falar para ela, olha, tranca tudo aí, vai começar uma outra lá. Até porque ela já tinha feito uma faculdade antes e que ela não se viu fazendo aquilo, não se identificou. Então, ela, no momento que ela começou, e ela já estava trabalhando como estagiária, tal, ela gostou muito da área de finanças. Né? E eu nunca ia falar para ela parar naquele momento, porque ia ser injusto, né? Ela estava lá, estava começando a ganhar
o dinheiro dela, tal, aquela coisa, e não ia ser justo com ela. Então eu deixei ela terminar a faculdade, eu estava bem empregado, enfim, as coisas estavam acontecendo, normal. Só que isso nunca saiu da minha cabeça. Só que aí eu ia estudando o processo em paralelo, né, para saber qual seria o melhor momento. Aí quando ela se formou e ganhou mais de 5 anos de experiência, porque conta a parte também que ela estava de estágio, né? Estágio, sim. Então, aí quando a Marilene me falou isso daquela outra vez no começo, que ela contava a parte de estágio. Então eu comecei a contar para dar os 5 anos para ela pontuar mais, porque ela é meu plano B, né, Dimitri? Se nada der certo comigo, eu tenho ela ainda. Quando bateu os 5 anos, eu fiz a consultoria de novo com a Marilene, aí eu chamei ela, falei, ó, vem aqui, agora vem ouvir. O ambush, né? Que eu nem sabia. Surpresa. Aí sim, aí a gente começou mais sério o plano. Então foi quando a gente contratou a Evisa para fazer na verdade, o nosso estudo para que a gente chegue daqui uns 2 anos ou 3 anos aonde a gente quer. E isso começou há uns 2 anos ou 3 anos para trás. Então eu sinto que eu estou no meio, tá? E eu estou sendo acompanhado desde o começo com a Evisa. Então eu fiz junto com a Di, a gente planejou junto com a Evisa, né? O que ela vai estudar, o que ela queria estudar. A gente planejou a parte de carreira para eu vir para cá. Eu vi com eles também a questão de quanto que era o custo de vida aqui. Enfim, eu fiz todo o pacote com eles e estou sendo, na verdade, bem assessorado, porque tudo está caminhando conforme o planejado, né? E a gente não está apressado também, porque quando você vai começar atropelando as coisas, eu acho que você acaba não focando no tem que focar. Enfim, eu acho que eles são muito mais experientes que eu para falar onde que eu tenho que focar agora, né? E a gente sempre vem focando naquilo que eles vêm nos apresentando e falando o que seria o melhor. Então, acho que a parceria está sendo muito boa, eu não tenho o que falar de verdade. E questões de contratação de visto eu fiz também com eles. Enfim, vou fazer os vistos para os pais da Di. Os pais da Di são aposentados, aquela questão de como vai comprovar a renda, eu não tenho muita ideia disso. Logo, eu vou contratar eles para fazer também, então não tenho do que falar. Eu estou fazendo 100% o caminho, o pathway meu para o Canadá com eles. Muito obrigada, fico feliz que vocês estão tranquilos com o planejamento e realmente está acontecendo conforme a gente planejou ali, né? Do Douglas conseguiu trabalho na área, né? E tá ali bem engatilhado muito antes da Di tá terminando o college, né? Essa era a proposta, né? E a gente tá realmente chegando nesse momento, né? Que bom ouvir isso. Sua missão foi cumprida, né? Você conseguiu convencer a Di. Tá convencida. Deu tudo certo. Sim. É isso. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui no escritório. Obrigada por se fazerem disponível para estar aqui, compartilhar um pouquinho da sua experiência, ajudar as pessoas que estão no Brasil. E para você que está nos assistindo, eu espero que esse testemunho tenha servido aí de motivação para que você possa dar o pontapé inicial no seu plano Canadá.